Pessoal, obrigado pela presença de todos. Acho que, do meu ponto de vista aqui, desde que a gente idealizou o 360, o objetivo era trazer, de fato, informações mais atualizadas, inovação, discutir e ter um momento agradável aqui junto para que a gente possa, tanto nós apresentarmos o time da Testify para vocês, quanto o time da Testify conhecer vocês. Ainda mais importante isso. E tivemos uma pausa, né, até mesmo em razão de feriados, em razão de virada de ano, e retomando agora com força total. Hoje a temática que a gente escolheu, né, foi praticamente automático falar sobre lipedema hoje, porque nós gravamos com a doutora Amanda um podcast e a conversa foi muito boa, foi muito agradável e assim existiam muitos assuntos ainda para serem discutidos sobre isso. E no final do podcast nasceu o convite, né? Então acho que seria uma excelente abertura aqui para a gente discutir o 360 desse mês. E, por favor, o microfone é todo seu. Doutora Amanda. Eu ia te apresentar direitinho, mas eu vou esquecer alguma coisa, então... Obrigado. Boa noite, gente. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pelo convite. Eu só vou testar aqui antes de me apresentar, porque eu sou meio atrapalhada nesse trem aqui, tá, gente? Qualquer coisa, vocês me perdoam. O Gustavo me convidou para o podcast para falar sobre lipedema, né? E não é que está em alta, não é uma doença da moda, né? Muito se fala há muitos anos, só que até então não tinha um CID, não tinha tanta essa visibilidade como nós temos agora, né? Então nós tivemos até uma influencer que trouxe, né, o lipedema à tona, e a partir disso muitas mulheres começaram a se identificar, né? Então, deixa eu ver. Eu até esqueci de perguntar, deixa eu contar para vocês assim rapidinho, porque eu esqueci disso, tinha que ter falado, mas bem rápido mesmo, prometo, tá? Ah, não, tranquilo, se eu ficar não vai ser rápido. Aí, a Testify, nós nos posicionamos como uma intermediadora de soluções em saúde, em geral. Tá? Então, um dos nossos principais focos é a coleta mais acessível, né? A coleta mais simplificada, aquela coleta que o próprio paciente pode fazer ou que é possível fazer na clínica. Né? E, naturalmente, isso puxa também testes de alta complexidade. Nessa alta complexidade, vem muitos testes que são genéticos, marcadores inflamatórios, e depois que a gente terminar de ouvir a doutora Amanda, eu vou tocar um pouquinho nesse assunto também, tá? De como funcionam essas parcerias e tal, só para a gente dar uma contextualizada. Nossa área técnica fica aqui no primeiro andar, então, quando finalizar o intervalo, se vocês desejarem até conhecer os equipamentos, só conversar com a nossa equipe de vendas, tá? Nesse momento, nós desmobilizamos, nós estamos trocando de fornecedor, então nós desmobilizamos a área de análises clínicas. Tá? Então, tem uma parte ali que está bastante desocupada, mas os equipamentos da genética estão ali disponíveis para quem quiser conhecer. Tá? Boa aula! Resolvemos, gente. Então, eu vou falar com vocês sobre o lipedema, né? Desde 2019, o lipedema realmente conseguiu ter um diagnóstico, os pacientes começaram a ter mais acesso e conseguiram um tratamento eficaz. Mas é uma doença que já vem desde 1940, só que era muito confundido com obesidade, né? Então, muitas mulheres elas se frustravam por isso, porque elas achavam que elas não conseguiam ter um tratamento de adesão, elas se culpavam, sendo que elas não tinham um diagnóstico. Então, a partir de 2019, as coisas foram mudando e nós estamos hoje com essa visibilidade toda. Vou me apresentar um pouquinho rapidinho. Eu sou nutricionista, tá? A minha especialização hoje é pesquisas em doenças inflamatórias intestinais, minha especialização é gastroenterologia e intestino. E eu vim parar no lipedema por conta do intestino. Até o Gustavo me perguntou, né, como é que eu cheguei ao lipedema. Eu também era uma profissional que tratava obesidade, eu não sabia diagnosticar o lipedema. Como eu comecei a modular o intestino das minhas pacientes, que elas vinham com essa busca, eu não consigo melhorar minha composição corporal, daí pegava, né, em disbiose, todo alterado, os exames dela, eu falei assim, vamos cuidar do seu intestino? E foi a partir do intestino que eu cheguei no lipedema, tá? Então eu também não sabia o que era lipedema, eu tratava sem saber, para mim era obesidade, daí o intestino me trouxe até o lipedema. Então hoje eu foco muito nessa parte de intestino, porque ele é a base de tudo, né? Então, o que é o lipedema e por que ele é tão confuso, né? Ele é tão contraditório para você ter um diagnóstico, para você poder tratar a sua paciente. Muitas meninas elas chegam com a mesma queixa e fica uma coisa muito confusa. Você não sabe o que a paciente tem, se ela tem lipedema, se ela está com obesidade, por quê? São sinais e sintomas muito parecidos.
Elas vêm com a queixa que tem dificuldade para emagrecer, elas sempre reclamam daqueles inchaços, elas acordam inchadas, elas já acordam com muito desconforto, né? Elas vêm com a dificuldade de ganho de massa muscular. Então, não se trata somente da obesidade. Elas vêm com essas queixas de dor no corpo, pernas pesadas, esse inchaço, e elas são sarcopênicas. Então, isso se associa muito à obesidade, né? Então, por isso que elas tinham essa queixa, elas eram tratadas como obesidade. Então, daí agora, a partir que nós tivemos esse diagnóstico e sabemos identificar o que é o lipedema e o que é a obesidade, fica muito mais fácil. O lipedema não é somente uma doença falando em gordura, composição corporal. Ele é uma doença genética, sim, mas muito mais essa parte hormonal e uma doença inflamatória, tá? Então, esse é o nosso ponto de partida, né? Ela sempre vem predominante nessa parte do culote, aquela mulher que ela vem com aquele corpinho mais pera, sabe? Fala assim, gente, eu não sei o que está acontecendo, né? De repente, meu quadril está aumentando, minha coxa está aumentando, mas se você olha, geralmente, os pezinhos dela são preservados, as mãozinhas dela são preservadas. Então, tem diagnósticos que a gente consegue olhar só ver o corpinho da paciente. Aquelas meninas novinhas, né? Que você fala, nossa, que bonito, aquele corpinho violão, né? Então, a gente tem que dar um olhar mais atento para essas meninas, porque pode ser, sim, um gatilho para o lipedema. Então, ele é bem distinto por conta disso, né? Muitas mulheres são magras, eu atendo pacientes magras, e elas vêm com essa queixa, Amanda, eu quero ganhar massa muscular, e eu não consigo. Daí você vai fazer um diagnóstico dela, por que ela não consegue? Por conta do lipedema. Então, não é somente aquela mulher que tem aquela desproporção toda que você vai falar, não, é lipedema. Muitas falsas magras que a gente fala, come de tudo, não engorda, né? Então, não ganha massa muscular. É por conta disso. Então, nós temos que avaliar, e aqui é o que separa muito, que eu explico muito para as minhas pacientes em consulta, né? A diferença para vocês entenderem. Uma gordura normal é a gordura do lipedema. A gordura do lipedema, né, se vocês olharem, elas reclamam muito de aquele aspecto de casca de laranja. Quando você passa a mão, a gente sente aquela fibrose, a gente sente aqueles nódulos, a pele é mais fria, aquilo pesa, aquilo incomoda, aquilo dói, porque uma célula de gordura normal, ela tem mais energia. A célula de gordura do lipedema, além dela ser essa gordura que ela fica intramuscular, ela é uma doença, ela é uma célula enfraquecida. Ela já vem com uma deficiência mitocondrial. Então, por isso que tudo com o lipedema, ele é mais difícil, ele é mais demorado, elas não respondem direto ao seu tratamento. Porque ela já vem com aquela mitocôndria que já não produz aquela energia. Então, todo tratamento que você vai para o paciente, às vezes, pensando somente em emagrecimento, não dá certo por conta disso. Quando você fala em tratar o lipedema, você nunca pode falar, eu preciso fazer com que essa paciente perca peso. Porque quando você coloca essa paciente naquele estresse de perder peso, de emagrecer, o seu metabolismo ele não consegue estabilizar. E isso gera aquele estresse oxidativo. Você acaba estressando ainda mais o corpo dessa paciente, aumentando a resposta inflamatória dela. Então, sempre no tratamento do lipedema é um tratamento inverso. É olhar a paciente para a parte de dentro para você poder conduzir ela na parte de fora. Então, aqui nós temos os estágios do lipedema. Geralmente, no estágio 1, você não consegue diagnosticar, a não ser que ela venha com queixas, sinais. Amanda, aparece um roxinho do nada. Eu tenho perna muito cansada. Elas têm muita dificuldade para dormir. Elas reclamam daquele cansaço à noite por conta das pernas pesadas, tá? Elas têm uma flexibilidade que é fora do normal. Elas dançam muito bem, elas têm um gingado, elas abrem as pernas. É uma coisa de louco, aqueles espacates. Pode observar, e esse toque do dedão é clássico, elas têm uma flexibilidade assim absurda. E os pezinhos são poupados, tá? Não acomete somente nos membros inferiores, temos nos braços também, e é raro, mas acomete homens também, tá? Eu tô com um paciente agora que ele tem, e o corpo dele é praticamente um corpo feminino. Ele não sabia, vinha tratando obesidade, até que ele foi num vascular para olhar as varizes dele, e o vascular falou assim, você já pensou em lipedema? Mas eu pensei que acometia somente mulheres. Não. Então, a gente também tem que olhar para essa outra parte, tá? Sinais e sintomas que nós podemos identificar no paciente com lipedema, né? O desconforto, o cansaço, ela sempre tem um roxo que não sabe de onde veio. Eu não bati a perna, eu tô com um roxinho, tá? Isso é um sinal do lipedema. Quando no verão elas têm essa queixa aumentada por conta do inchaço. Elas têm muito, muito líquido mesmo. Às vezes elas estão fazendo tudo direitinho, sobe na balança, fala, gente, o que está acontecendo? Você vai ver a água da paciente está extremamente aumentada por conta disso, tá? Sinal do garrote e a sarcopenia, que é uma deficiência delas mesmas. Elas treinam, elas têm dificuldade para ganho de massa muscular por conta disso. E na clínica, como é que nós fazemos para tratar essa paciente, para conversar com essa paciente? Nós temos esses métodos aqui.
A clínica sempre é soberana, tá? Então, você tem que ter uma escuta com muito amor, com muito acolhimento. A conduta para uma consulta de um paciente com lipedema é uma consulta mais demorada, porque elas sempre vão chegar e falar assim para você: você é a última nutricionista, você é o último médico que eu estou procurando, porque eu já cansei de rodar e não ter, né, um resultado efetivo, sabe? Eu fico naquele efeito sanfona que vai e volta. Então, elas já vêm cansadas, elas já vêm desanimadas, elas vêm se sentindo culpadas, porque desde então elas acham que elas fracassam, elas não conseguem, tá? Então, é importante vocês ouvirem ela explicar caso por caso. Nós temos o Quasil, que é um questionário, né, que às vezes você pode mandar para uma paciente online, se ela não consegue. Você faz ele geralmente no começo da consulta. Daí, no meio do tratamento, você faz de novo para relembrar, sabe? Sua perna dói de quanto, né? Você acorda como? E elas esquecem. Quando vai tudo indo muito bem, elas acabam esquecendo. Então, é sempre importante relembrar. Tem ultrassom. Eu trabalho muito com a densitometria corporal e com a bioimpedância, tá? A bioimpedância não é um método fidedigno para você conduzir a paciente, é mais um método nosso para a gente conduzir, ver como é que está a parte de gordura visceral, a água dessa paciente. Quando ela começa a ter bons resultados, ela começa a desinchar, a água dela baixa. Então, a massa muscular dessa paciente também é baixa. Então, ela fica falando assim: meu Deus, estou perdendo músculo? Não. Então, a gente tem que entender que a interpretação de uma bioimpedância para um paciente de lipedema é outra. A gente sempre tem que deixar a água bem frisada para ela não achar que está perdendo massa muscular. E na densitometria, é a densitometria de corpo todo. Nós temos um ponto de corte, onde nós dividimos a medida de corpo e pernas. A partir de 0,38, nós já podemos olhar essa paciente e encaminhar para um vascular para conduzir para esse diagnóstico de lipedema. Então, são exames precisos que nós conseguimos ter essa conduta para mostrar para a paciente ao longo dessa jornada. E daí, eu já falei para vocês sobre essa parte clínica, e é muito importante nós diferenciarmos exatamente, então, o que é o lipedema, se não é somente genético, né? O lipedema, ele também se trata de uma doença hormonal, uma doença inflamatória, uma doença que nós tratamos de uma disfunção mitocondrial. E às vezes fala assim: minha avó tem, né? Minha mãe não teve, será que eu posso ter? Por se tratar de uma doença genética, provavelmente sim. Às vezes pula alguém da família, mas geralmente acomete uma pessoa, tá? Então, é genético? É genético também. Mas ela tem essa alteração hormonal, inflamatória, a disfunção mitocondrial. Então, eu sempre falo para a paciente: esquece a genética. Vamos olhar em que período isso pode ter acontecido. Quando eu falo aqui de uma doença hormonal, o que eu estou falando para vocês? Esses hits de estrogênio. Então, o que acontece? Da onde vem esse gatilho para o lipedema? Quando a menina menstrua, né? Pode ser um gatilho, sim, porque alterou, teve aquele pico hormonal. Na gestação também pode ser um fator para o lipedema. No climatério, menopausa, né? Ou seja, mulher é complicado, né? A gente não tem para onde correr, né? Menstruou, engravidou, climatério, menopausa. Se você tem essa predisposição, é nesse momento que o lipedema ele pode acontecer, tá? Então, ele tem essa parte hormonal, e daí aqui nós vamos falar um pouco sobre o intestino, quando nós entramos em inflamação, né? Por que o intestino é a base para tratar o lipedema e por que eu cheguei no lipedema através do intestino? Porque ele está tudo ligado. Ele é responsável pela essa conversão hormonal, a absorção das nossas vitaminas, dos nossos nutrientes, né? E até dessa parte de energia. Então, quando a paciente ela chega para você, geralmente ela vem com aquele comer assim sem controle, ela já vem mais apática. Daí eu sempre falo: vamos ver como é que está essa serotonina dessa paciente, a vitamina D dessa paciente, a vitamina D e a vitamina B. Então aí você já consegue ter um diagnóstico certinho. Então, olhando para essa parte do intestino, que é o responsável por tudo, você consegue ter um olhar acolhedor para essa paciente com lipedema, tá? E quando eu falo intestino, ele acomete tudo, né? Eu falo que tudo começa daqui para cima, não daqui, né? Daqui para cima, não daqui para baixo. Por quê? No lipedema, o que ele acomete? A saúde mental e o fígado dessa paciente. Então, nós não estamos falando somente aqui do leaky gut, de uma desbiose. Além disso, é o estroboloma. Quando vem para o estroboloma, aí você vai olhar para o fígado dessa paciente, ela não detoxifica direito. Aquilo que o nosso fígado ele não detoxifica, ele dilui no nosso corpo. Então, esse inchaço, toda essa retenção dessa paciente é por conta disso aqui, tá? Então, vem com aquela alteração hormonal, ela já vem com esse processo inflamatório, com esse intestino já em leaky gut, ela já vem com uma saúde mental afetada, porque ela não tem a produção de serotonina corretamente, já vem com o cortisol totalmente desequilibrado por conta disso. Então, não é somente uma parte. Você tem que olhar para o intestino, você tem que olhar para o fígado dessa paciente, para você poder, sim,
ter uma conduta e você conseguir fazer o diagnóstico dessa paciente. Então, cada paciente tem uma história, cada paciente tem uma conduta, mas todo paciente tem um ponto de partida, tá? Nós sempre temos um ponto de partida, mas são condutas diferentes de acordo com a realidade daquela paciente, com a idade daquela paciente. E quando você vai tratar essa paciente, quando você conduz para um profissional para fazer essa reposição hormonal, é muito importante vocês orientarem a paciente para chegar no consultório e falar para o médico assim: eu preciso fazer uma reposição hormonal, vou fazer uma reposição de texto, vou passar um gelzinho. Nunca passem na área do lipedema, na parte acometida do lipedema. Agora. O lipedema tem relação com as doenças tipo ovário policístico, endometriose, e é um sinal de que essa mulher também pode ter? Sim, porque são doenças inflamatórias, então também é um gatilho. Às vezes você pega uma paciente que já vem com SOP para você começa a analisar, você já faz o diagnóstico que ela tem lipedema, tá? E daí muito cuidado com essa parte de reposição hormonal, aonde você vai passar, porque se você passa na parte da coxa, né, geralmente faz no interno de coxa, isso piora muito o aspecto da pele, aquela casca de laranja, tá? Então, às vezes, ela tá vindo muito, muito bem no resultado, agora vamos fazer a parte da reposição hormonal. Daí você não entende o que está acontecendo. Então, nunca faça um tratamento do paciente com lipedema nessa parte de gelzinho, né? E eu falo muito assim, né, discutindo com os médicos, né, qual é a melhor via de conduta, né, nessa parte hormonal para o paciente. Faz o teste para ver se ela se adapta com essa dosagem, né, do hormônio, e depois coloca o implante, que a melhor via de tratamento para o lipedema é via implante, tá? Pode falar de novo isso? Qual, maravilhosa? As duas últimas partes. No final de semana eu estava num curso de implante e eu vi justamente o contrário do aplicar o gel na área do lipedema para ter melhora. E Não. falar que o implante é a melhor via de administração. Não, sim, o implante é a melhor via de administração, com certeza, né? Pacientes com lipedema, nós sempre temos que pensar na gestrinona, né? E associar algo junto por conta do efeito da gestrinona nos primeiros dias, dá aquele inchaço, aquela retenção, né? Aquela compulsão por doce. Então, gestrinona não anda sozinho, tá? Mas nunca passa o gelzinho na coxa, no interno de coxa, na paciente com lipedema, porque isso prejudica muito. Depois eu até te mando uma foto de uma paciente, tá? Reclamando, ela estava indo muito, muito bem. De repente, falou, gente, o que está acontecendo? A perna ficou feia, sabe? Falou, aquela casca de laranja voltou. Ela começou a ter muitos sintomas por conta disso. Então, não dá, não tem como, tá? E daí, o que nós vamos fazer, né? Amanda, qual é a melhor conduta para o seu paciente, né? É só tirar os alimentos que inflamam, né? Porque também se você pôr no Google, né? Ah, o que evitar para o lipedema? Qual é a dieta do lipedema? Gente, lipedema não existe uma dieta específica, tá? Nós sabemos os alimentos inflamatórios, mas isso não é somente para o lipedema, né? É geral, né? O glúten, né? Os lácteos, a bebida alcoólica, o açúcar. Mais em específico para o lipedema, o glúten, ele judia muito da paciente, tá? A paciente que gosta daquela cervejinha é pior ainda, porque junta o glúten, junta o álcool junto, tá? Então, assim, é só retirar esses alimentos? Não. Mas nós temos estudos que comprovam, sim, né, sobre o glúten. Então, o glúten, quando você tira dessa paciente aquela retenção, aquela perna feia, eu falo aquele efeito baiacu, ela faz assim, tá? Então, o glúten, sim. Mas aí a gente vai conduzindo, porque, assim, como é uma mudança de um estilo de vida, lipedema não é dieta, não tem como você falar, nunca mais você não vai mais fazer isso. Então, você não pode mais comer açúcar. Não. O paciente que tem lipedema é uma inflamação constante. Então, você tem que conduzir esse paciente da melhor forma. Melhorou os sintomas, melhorou o aspecto da perna, tá tudo bem, né? Eu falo assim, existem momentos que você tem que se permitir. Não são todos os dias. Mas não é para você deixar de ter momentos felizes por conta disso, tá? Então, é sempre pensar em mudar o estilo de vida dessa paciente. Não existe uma dieta específica. Ah, low carb é melhor para o lipedema, cetogênica é melhor para o lipedema. Cada paciente responde de uma forma, tá? E daí, a minha conduta, que eu vou passar para vocês, como eu começo, tá? O tratamento com o lipedema. Eu faço análise de microbiota, tá? Eu uso o exame, faço análise de microbiota, que é o ponto de partida. Amanda, você coloca probiótico, o que você faz? Eu não coloco o probiótico para minha paciente se eu não tenho um resultado, se eu não tenho um laudo. Não existe, porque existe aquela melhora no primeiro e no segundo mês. Depois você acaba com o intestino do paciente. Então, probiótico é sério. Você tem um laudo, você coloca probiótico, você modula o intestino desse paciente. Senão você arruma um problema, tá? Então, nós fazemos a análise de microbiota dessa paciente para quê? Para você poder modular o sono dessa paciente, que ela chega extremamente cansada, para você poder controlar a inflamação dessa paciente, tá? Para você entender qual é o tipo de alimento que ela vai se adaptar. E aí sim você pensa em suplementação e probiótico.
Caso contrário, não. Às vezes, Amanda, e se minha paciente não quer fazer o exame, né? Você pode fazer o de hipersensibilidade também, que é uma conduta que é muito eficaz. Eu vou explicar para vocês. Mas daí você suspende essa parte de modular com probiótico. Menos é mais. Vai com comida, vai com básico que não tem erro, tá? E aqui eu trouxe para vocês verem uma paciente minha que eu fiz a modulação intestinal nela, tá? Aqui, para vocês verem, ela não tomou canetinha, tá? Ela não tomou Ozempic, ela não tomou tirzepatida. Ela foi na comida, ela foi na modulação intestinal dela aqui, tá? E ela tá muito feliz. Nós tivemos um resultado muito, muito bacana mesmo. Ela estava bem frustrada, que já não conseguia, não tinha resultado. Então, através do intestino, nós chegamos nesse resultado, tá? E a meta dela era sair da casinha do 100. Hoje ela já está nos 93, de 113 para 93. Então, ela está bem feliz, devagar, no tempo dela, cuidando da vidinha dela, tá? Então, primeiro eu modulo o intestino dessa paciente. Vamos acompanhando, vamos ver como é que ela responde. Aí sim, eu venho com hipersensibilidade alimentar. Porque quando você modula, você retira muitos alimentos que inflamam. Então, ela já se adaptou com aquele meio de cultura. Suas bactérias já estão se alimentando daqueles alimentos. Então, agora nós vamos ver como é que ela está respondendo. Daí, fez o teste, você retira os marcadores inflamatórios, ajusta a alimentação dessa paciente novamente. Daqui a uns 3 meses, você repete de novo e vai fazendo esse ciclo de conduta para a paciente. Porque o nosso metabolismo se adapta. Aquela paciente lá atrás que eu falei que não respondia com uma low carb, talvez agora ela responda, né? Porque eu mudei totalmente o meio de cultura. Então, não é uma dieta específica. É como o corpo dessa paciente responde, tá? E qual é o meu papel como nutricionista aqui, né? O lipedema não se trata sozinho, tá? Eu preciso de braços para trabalhar junto. Então, eu preciso de um endocrinologista, preciso de um nutrólogo, eu preciso de um vascular, preciso de um cirurgião plástico, tá? Não tem como você fazer um tratamento do lipedema sozinho. Ah, eu faço, eu trato. Não, não existe. Nós precisamos de apoio, tá? Principalmente de um psicólogo legal, de um terapeuta legal, porque elas já vêm frustradas, elas já têm vergonha do corpo delas. Então, é importante você ter esse olhar como um todo. Então, como profissional, o que eu preciso fazer, o que eu quero fazer para essa paciente? Melhorar o aspecto da pele dessa paciente, reduzir essa parte de hematomas, as dores é o que incomodam elas demais, ainda o aspecto, as dores, né? Daí nós podemos pensar em colocar medicação, suplemento, né? Qual é o nosso objetivo? Reduzir a inflamação. Então, o lipedema nunca se trata de emagrecer, e sim desinflamar essa paciente. Desinflamando essa paciente, intestino e fígado, que são os órgãos responsáveis por isso, por essa detoxificação e limpeza, tá tudo certo, tá tudo controlado. E aqui eu trouxe o básico do básico para vocês, tá? O que eu uso assim, e a partir disso eu vou colocando outras suplementações, mas tem coisas que não tem como não colocar para o paciente. Então, isso aqui é o básico do básico. Ah, passei em consulta hoje, o que eu já coloco para essa paciente ir para casa, tá? Não pode faltar o ômega e a vitamina D para modular o intestino dessa paciente. A metformina ou glifage a gente coloca sempre na parte da noite para a paciente dormir. Amanda, e se minha paciente está usando uma canetinha emagrecedora? Gente, o Ozempic não responde o lipedema. Mas o tirzepatida sim, porque ele tem essa ação anti-inflamatória, tá? Então, não é dar Ozempic para ela perder peso. Se o paciente tem como investir, vai naquele que reduz a inflamação. Senão é melhor ficar na alimentação, ficar na suplementação básica, porque senão ela se frustra, tá? Então, ômega, vitamina D, metformina. O Dimples, que é o meu queridinho, ele é um extrato da casca do melão, tá? Não somente para paciente com lipedema, celulite, anti-inflamatório, retenção, ele é perfeito, tá? O Dimples tem que ter a dosagem máxima dele dia 50 miligramas. Você pode fracionar em 2 vezes ao dia ou você pode colocar direto, tá? Elas adoram o Dimples. Outro que é o coadjuvante que tem que andar juntinho, casadinho, Resvitec, tá? Anti-inflamatório, antioxidante, ele é muito bom. Então, você pode fazer essa combinaçãozinha deles. Amanda, posso parar por aqui, por enquanto? Faz, usa, 3 meses, muda de novo essa suplementação. Tá tudo certo, tá? Chá verde, tanto em cápsula quanto chás. O chá verde eu falo, meninas, pelo amor de Deus, chá verde tem que fazer parte da vida de vocês. Tem que andar agarradinho, juntinho. Eu sempre coloco de manhã, tudo que amarga para o fígado, né? Então, quanto mais amargo, melhor para o seu fígado. Eu falo, você consegue tomar em jejum? Já vamos pensar nessa parte de detox, essa limpeza, nessa parte hepática. Chá verde, tanto em chá quanto cápsula, tem que ter para o paciente de lipedema, tá? Tem que andar juntinho, sim. A cúrcuma, não somente para o lipedema, mas para tudo, né? A cúrcuma é uma suplementação de base que eu gosto muito também.
E daí aqui eu sempre vejo essa parte de queixas, de dores e peso, tá? Então, tá com aquela perna muito pesada, tô com muita dor. Aí sim eu coloco a diosmina e aspiridina. Se não, não. Se não, eu suspendo. Mas se ela vem com essa queixa de vascular, sabe, circulação, é um combo, assim, que elas ficam muito felizes e são suplementações acessíveis que elas conseguem conduzir e fazer essa modulação. Então, meninas, resumindo, né, o que eu trouxe para vocês, o que é o lipedema? O lipedema é uma doença genética, sim, mas ele é uma doença hormonal, inflamatória, né? A paciente ela tem uma deficiência, uma disfunção mitocondrial. Então, nunca é sobre fazer dieta, né? Então, nós temos que olhar o que quando você vai olhar para um paciente com lipedema? Intestino e fígado, né? Os fitoterápicos, o que você vai colocar? Atividade física. Pacientes com lipedema não podem fazer atividade física com impacto. Não é para pular corda, não é para pular caixa. Agora eu estou correndo, né? 5K no máximo, não pode fazer corridas de longa distância, porque isso inflama também. A atividade física, ela inflama, né? Então, nós temos que ter essa precaução. A medicação, daí pensando em emagrecimento, resistência à insulina, né? Meias de compressão para a vida, fazer uma massagem, uma drenagem, aí nós podemos pensar numa cirurgia. Nunca ao contrário, porque elas sempre querem, né, chegar já com a cerejinha. Eu posso operar? Posso fazer uma lipo? Não é qualquer lipo. Vocês têm que saber qual é o profissional que vocês vão fazer também, senão vocês não ficam felizes com o resultado. O tratamento de um pós-operatório de uma paciente com lipedema, ele é um pouco assustador, tá? Porque não é simplesmente fiz e vou para casa, não. O pós-operatório, ele é um pouco chato, tá? Então, vocês têm que fazer toda essa conduta, preparar essa paciente, para aí ela pensar, será que realmente agora eu quero? Eu tive uma paciente que desistiu. Ela falou assim, gente, eu tô tão bem, né? Eu vou esperar. E ela tá indo, agora ela tá feliz porque as perninhas delas mudaram. Terão apoio nessa parte, acompanhando a cabecinha delas, a saúde mental delas é fundamental, elas precisam desse suporte. Porque quando você começa a mexer, né? Modula o intestino, mexe no fígado dela, a comida é afeto, comida é amor. É aquilo que elas sempre tiveram para recorrer. Por vergonha, muitas se escondem, muitas comem escondido, né? Então, você tem que tomar muito cuidado, muito acolhimento, porque quando fala, né, dessa parte estética, porque elas olham muito para essa parte, elas não querem, né, olhar para a parte de dentro, porque demora, é um tratamento longo, né? Então, você tem que sempre olhar para essa parte, cuidar da saúde mental delas, ouvir, respeitar, evitar falar não pode, né? Isso nunca mais, por quê? É amor, é a história de vida dessa paciente. E daí eu sempre falo nessa frase para cada paciente que eu atendo, né? Cada lipedema tem uma história. Eu estou aqui para ouvir a sua. E é isso que eu trouxe para vocês, gente. Muito obrigada. Gente, eu vim gravar o podcast, eu tava com tosse, daí eu já cheguei aqui e falei, Gustavo, tô com tosse de novo, não é possível. Nós dois, eu fui tossir lá no fundo. Pessoal, perguntas... É que eu vi que já rolaram umas perguntas no meio do caminho, né? Isso é bom também. Diga. Falando sobre o teste da microbiota, o que você mais vê de laudo de resultado nas pacientes com lipedema? Ou é muito diverso? Olha, é uma coisa nova essa parte do intestino no lipedema, né? Mas o que elas têm deficiência? Elas não têm arquemância, elas não têm produção de nada. Não tem. Não tem essa barreira dela de mucoproteção. Não tem. Não tem. Então, o que você mais vê com frequência? Elas não têm a produção de arquemância. Em relação à diversidade, variável ainda? É variável, ainda não tem. Tem muito... Eu perguntei para o Gustavo, né? Falei, Gustavo, estou pesquisando, eu quero olhar certinho. Porque não tem, gente. Artigo intestino lipedema, vocês podem procurar. Não tem, entendeu? Então, é muito mais na clínica, né? Eu peguei uma paciente com lipedema, você já pega esse laudo dessa paciente, você guarda ele, você já vai associando com outro, vai fazendo um banco de dados, entendeu? Porque não tem. Muito você vem para modular o sono, você fala de serotonina, mas assim, produção de arquemância, elas não tem barreira, não tem proteção. Sabe o que é muito interessante nesse contexto? Nós aqui funcionamos também como um laboratório, um centro de pesquisa clínica. Temos um CRO, somos membros da Abracro, né? Então, o que é interessante? Se a gente conseguir colecionar todos os dados que vocês têm, o importante seria, primeiro, a gente padronizar a ficha clínica. E o próprio teste de microbioma já traz uma padronização de ficha clínica, para que a gente consiga compilar esses resultados e adicionar um TCLE para esse paciente e começar a publicar esses dados. Né? E o legal de publicar esses dados é que a gente faz a compilação aqui, vocês entram como coautores do projeto e a gente leva isso para o mundo, porque se não tem publicações nessa área, a gente começa a criar alguma relevância nesse sentido, alguma
base científica nesse sentido, forte, né? Base científica e clínica forte nesse sentido. E aí tem uma vantagem, se a gente aqui, cada um de vocês, começarem a fecharem, né, conduzirem com a gente processos de compilação desses dados, a partir do momento que nós tivermos várias publicações, vários artigos independentes, a gente consegue juntar todos e começar a construir uma base de dados bem relevante. Sobre base de dados também, o que nós trabalhamos aqui, nós buscamos atualizar o nosso banco de dados com dados de população brasileira. Então, tanto a inteligência artificial quanto a própria melhoria de processo, né, o aprendizado de máquina, ele vai fazendo com que os laudos da Testify sejam sempre melhores. Então, é uma contínua evolução, baseada em melhoria contínua dentro do próprio processo. Pessoal, eu só vou encerrar aqui. Para quem estava online com a gente, muito obrigado. A gente vai encerrar aqui hoje para fazer uma sessão de networking. Então, venham da próxima vez e participem presencialmente conosco. Obrigado.